Hoje nós vamos falar a respeito de vingança. Para muita gente, é um tema que nem se coloca, mas às vezes ele é necessário. Lembrando que nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, então eu preciso repetir que o mal predomina sobre o bem. O que quer dizer que tem mais mal sobre o bem? Partindo-se do pressuposto, uma hipótese, de que você seja razoavelmente bom e tenha feito muita coisa direitinho, essa é a hipótese, a premissa desta fala, partindo do pressuposto de que outros vão fazer injustiças com, vou dizer a gente, com todo mundo. Por quê? Porque tem mais mal que bem. Por que narcisismo, por exemplo, é um tema que pega, apesar de a porcentagem não ser tão alta assim, mas é um impacto grande, né, de gente com transtorno mesmo. Yeshua fala que ele manda os apóstolos dele como cordeiros aos lobos. Gente, isso é muito forte, muito forte. Você se compromete com Yeshua e você vai estar em contato com pessoas que precisam da experiência de quem viveu com ele, porque ela é muito transformadora e o desejo do alto é o desejo de que todo mundo, com o devido tempo, se transforme também. A gente não acredita em mágica. Nós não sentamos com uma saia de babado, num puff cor-de-rosa, com um vestido cheio de lacinho, imaginando que o mundo é um conto de fadas só na parte boa, bonitinha do conto de fadas, mesmo porque Disney diria que a história é boa na medida que o vilão é horroroso. E o mundo tem vilões horrorosos. Partindo-se do pressuposto de que você tenha feito nesta vida tudo mais ou menos em ordem, mais ou menos bonitinho, sempre corre o risco de alguém injustiçar você, de alguém fazer o mal contra você, de alguém te trair, de alguém mentir a seu respeito, de alguém fazer coisas horrorosas. A seu respeito faz parte da experiência num mundo destes, de corpão, de expiação e provas, e a gente tem que entender que tá tudo bem, ok, faz parte. Óbvio que vai funcionar às vezes o sistema límbico, porque às vezes diante dessas injustiças, não adianta, o corpão, o cérebro se percebe em ameaça. Não é só a ameaça física que o cérebro identifica como ameaça. Uma injustiça muito grande, um abuso muito grande, o cérebro também vai fazer funcionar esse sistema de sobrevivência. Não é um embate, às vezes é até um embate entre bem e mal, mas não é um embate facinho, não é um embate tranquilo, como não foi para Yeshua. Às vezes, a maneira como as escrituras são lidas pasteuriza determinadas atitudes dele que estão ali, estão escritas. Tem, por exemplo, a clássica história dele catar o chicote, botar os vendilhões do templo aos berros para fora. Não, não foi bem assim, porque ele jamais faria assim, faria assado. Fez sim. Não vamos negar o que está descrito e é real. Porque o que é inventado é aquilo feito para caber no mito perfeito, quase que amorfo, meio mole, se possível, tonto, a ponto de ser engambelado por todo mundo, porque é tão bom que perdoa qualquer coisa, é verdade que perdoa, mas sem injustiça, sem exigência de crescimento por parte dos tontos que estão fazendo besteira. Tem também uma história descrita em Evangelho. Ele passa por uma figueira e a figueira não tem fruto. A figueira não é uma árvore ornamental. Ela serve pelo fruto. Passa pela árvore que devia estar carregada de figo e ela não tem fruto. E ele amaldiçoou a árvore. Não, Yeshua jamais faria um negócio desses. Vamos botar o pé no chão e lembrar que está narrado e que foi feito mesmo. E assim, é um episódio de energia, você não serve para nada, caramba. Se você não tem fruto, e amaldiçoou a árvore. Não foram os únicos episódios, porque não está tudo narrado. E tudo bem, isso não altera o fato, de jeito nenhum, de ser o maior espírito que já tenha pisado a face da Terra em termos de graduação espiritual. Já falei que
A vida espiritual é muito, muito, muito hierarquizada. E é ótimo que assim seja. É muito bom que assim seja. É ultra confortável. É muito confortável a gente estar sob a proteção de Yeshua e poder se colocar dentro do abraço dele. É muito confortável. A gente sente que alguém muito maior do que eu, muito mais sábio, muito mais amoroso, é responsável por mim e me acolhe. É algo maravilhoso. E de vez em quando tem uns tontos, mas muito tontos mesmo, querendo ser maiores do que são. E com isso, eles acabam perdendo, entre aspas, um pouco desse colo de quem é maior. É muito, muito, muito hierarquizado. O funcionamento de espiritualidade é hierarquizado por evolução espiritual, de modo que é uma hierarquia ultra confortável. Quem tem juízo não questiona, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um pouco delicado, mas vou dizer. Se vocês forem capazes de me ver, por exemplo, ao lado de Yeshua, caminhando ao lado de Yeshua, até visualmente dá para perceber, ele é muito maior do que eu. É confortável, é bom andar com ele. Ele é maior do que eu me coloco sob a proteção, sob a ordem dele. Tem sempre a questão da diferença de padrão de cada um, a gente convive com quem andou mais, com quem andou menos. Quem andou mais, teoricamente, não vai fazer certas besteiras. Você andar razoavelmente pressupõe que você não vai jamais se vingar, você não vai ter sequer a chave do sentimento. Você perde, não passa pela cabeça. Alguém pisou no meu pé, eu vou pisar de volta? Não, eu posso ficar brava, eu posso chorar, eu posso ficar irritada, eu posso tirar de cima do meu pé, mas eu não vou querer pisar no pé de volta a partir de um determinado ponto de trabalho da minha reatividade. Mas, enquanto essa reatividade não tenha sido trabalhada, a gente pode entrar na dinâmica do bateu, levou. É a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Alguém me faz, eu faço de volta. Bateu, eu bato também. Xingou, eu xingo também. E aí eu não estou sequer falando da situação angustiante de quem esteja sob abuso narcísico, isso é outra coisa, onde na situação do cérebro, do corpão, no modo de sobrevivência, o cérebro vai reagir tão rápido que você não consegue segurar. E, eventualmente, a pessoa pode até perder o controle por um tempo e reage, fica mais reativo, pode gritar fora de hora, pode. Isso é técnico, está descrito, vai acontecer. Nós somos humanos, vamos aceitar a nossa humanidade. O que eu falo de vingança é outra coisa. É uma decisão fria, consciente, que não tem nada a ver com eu empurrar para não ser pisada. Eu percebo que vão pisar no meu pé e eu empurro. Isso não é vingança. Isso é a proteção do jeito que dá para a pessoa que está sendo vítima de uma agressão. Algumas pessoas, estimuladas pela agressão do outro, resolvem pagar na mesma moeda. Existe uma série de problemas quando eu resolvo pagar na mesma moeda. Alguém me faz o mal, eu resolvo que eu vou lá e faço o mal de volta. Se alguém me arranca um dente, me quebra o dente num soco, eu vou lá e soco até arrancar o dente do outro também. Existe um aspecto onde, quando eu decido me vingar do outro, eu estou, de certa forma, tomando um lugar que não é meu, não é de ser humano algum. O julgamento é de Deus. Isso está nas Escrituras. Porque para você julgar é necessária tanta informação, mas tanta informação a respeito do comportamento daquele espírito ao longo de muitas existências. Já que a vida é eterna, é necessário compreender aquele espírito, a evolução dele, como ele está se comportando, como ele está vivendo ao longo de muito tempo. A gente, como ser humano, não tem essa informação. Nem o maior dos médiums tem informação suficiente para entender por que um ser humano faz alguma coisa ou sofre alguma coisa. A gente alcança, quando alcança, um
um tequinho da história, muito pouquinho daquilo que seja revelado. E tudo que é revelado na medida do que a espiritualidade permite. Porque existem questões que, por exemplo, eles decidem deixar ocultas e vão deixar ocultas até dos próprios personagens da história e olha de cima, faz cara de paisagem e não vai falar porque não está na hora. Então, ai, quem eu fui, quem não sei o quê, não está na hora de falar. Não fala. Agora, por um lado, a gente não tem estatura para julgamento. Por outro, a gente não tem lembrança, a gente não tem memória, a gente não sabe, a gente não tem condição de saber se, na verdade, a situação pela qual a gente passa é um aprendizado necessário por conta das besteiras que a gente fez para trás e não uma injustiça pura e simples. Porque as questões são complexas. A mesma situação de injustiça, entre aspas, do ponto de vista do que a gente enxerga na matéria, pensando em alguém agredindo o outro, quer seja uma agressão física, quer seja uma agressão moral, quer seja qualquer forma de abuso, a gente não tem noção se a gente já abusou antes ou não. E nem sempre que eu esteja sob abuso quer dizer que eu já abusei também. A gente não sabe. Às vezes, sim, a gente já abusou também e a gente precisa aprender na pele de quem é abusado que isso dói muito. Ou, às vezes, também na live sobre relacionamentos, isso é dito, e é a live que dá ensejo a esta progressão a respeito de vingança. Às vezes a gente se compromete, porque a gente ama com amor ágape alguém que está lá atrás na evolução, e a gente percebe que está lá atrás na evolução. Não despertou a capacidade de amar, tá vaidoso, tá egoísta, que são as duas chagas que a humanidade tem, egoísmo e orgulho. Nossa, não pode ninguém elogiar que se acha o máximo e quer tudo para si, o umbigo é o centro do mundo, etc. E a gente ama, e a gente pensa, meu Deus, precisa exemplificar um pouco, precisa... A gente não tá, em termos de grupo Água Viva, já organizando, e aí, vamos, não como exílio, para muitos, mas vamos em missão para um mundo que é mais denso do que este, porque muita gente amada vai, e assim a gente faz um trabalho de disseminar verdades espirituais que podem transformar a vida de todo mundo, porque já transformaram as nossas. Mesmo que não tenha chegado em grandes esferas, pelo menos a gente está no meio do caminho, está caminhando na direção certa, com os tropeços que tem, etc. Que a gente já se deixou tocar por verdades que são muito transformadoras. Então a gente quer levar para o outro também. Isso acontece, inclusive dentro de um relacionamento qualquer, não precisa ser amoroso. Um relacionamento como uma situação onde duas pessoas se envolvem, uma faz coisa para uma, outra faz coisa para outra. E onde pode haver injustiça? A gente não sabe se a gente está fazendo por caridade, e se está fazendo por caridade faz bem feito, ou se a gente está, entre aspas, pagando, ou explicando melhor, se a gente se submete à situação a que a gente já submeteu o outro anteriormente para aprender, depois de experimentar na própria pele, que aquilo dói pra caramba e não deve ser feito. A gente não sabe. Então, a gente precisa abdicar do julgamento, não do ponto de vista de abdicar da capacidade de avaliar. Julgamento e avaliação são coisas diferentes. Julgamento é eu avalio e eu, da minha conta, resolvo atribuir consequência para o outro. E agora eu estou falando do ponto de vista espiritual, que claro que numa sociedade é necessário que exista uma atribuição de consequência que socialmente se organiza através de estruturas num estado de direito, alguém competente para atribuir a consequência. Competente do ponto de vista jurídico, como termo jurídico. Não se esqueçam de que eu sou advogada, então eu sempre vou usar competência no sentido jurídico. O que é competência no sentido jurídico? Aquela pessoa é a pessoa designada pela lei para atribuir aquela consequência, para tocar aquele processo. Nós, humanos,
Não somos competentes para atribuir consequência para ninguém. Não devemos, com isso, abdicar de julgamento. A gente tem que aprender a ser menos tonto. A gente tem que olhar para os nossos atos e também para o ato do outro e entender: isto é certo, isto é errado, isto é bom, isto é ruim, isto é justo, isto é injusto. A avaliação precisa existir, porque senão eu nunca valoro, inclusive, a minha conduta, porque senão eu me entrego eternamente para a injustiça e mesmo quando chega a hora dela terminar, eu não olho, não valoro que isto é justo ou isto é injusto e me deixo ficar numa injustiça eternamente que nem uma ameba. Isso também não está certo. A gente tem o direito de perceber a situação e colocar um fim, mas avaliar é uma coisa, julgar é outra. Quando eu tomo a vingança nas minhas mãos, até do ponto de vista jurídico, isso é errado numa sociedade que tem evoluído minimamente. Porque a gente pega uma sociedade muito primitiva, o outro olha torto para mim, o outro tira a inocência da minha filha, eu vou lá e, como pai, mato o outro. Eu, com as minhas próprias mãos. E eu acho que isso está certíssimo, porque é assim que funciona a regra nessa sociedade. Desde que exista um mínimo de evolução e, portanto, de sofisticação, começa a existir uma institucionalização do exercício da força, ou seja, quem pode julgar do ponto de vista social? Um juiz com atribuição para isso. Quem pode impor uma pena, seja ela qual for, quer seja a cadeia, quer seja uma multa, o que for. É institucionalizado também. Ninguém pode pegar faca e sair defendendo a honra da filha. Não existe isso numa sociedade que desenvolva minimamente. Espiritualmente também não. Espiritualmente eu não posso pegar faca e sair enfiando do coração do outro, porque o outro me feriu, de morte que seja. Mas por que eu não posso? Primeiro, eu não tenho atribuição, eu não tenho dados, eu não tenho discernimento, porque quando nós somos julgados, tudo é pesado. Quer um exemplo? O amor cobre a multidão dos pecados. A pessoa faz um negócio muito ruim, ainda que seja comigo, mas ela aprende a amar no meio do caminho. Ela acaba apagando muito do mal que tenha feito, porque não existe esse talião, olho por olho, dente por dente, em termos espirituais, existe necessidade de crescimento. Quando eu aprendo a amar, por isso que a gente toca tanto na tecla, aprende a amar, aprende a botar o cardíaco para funcionar. Ah, mas eu não conheço, não interessa. Amar não é trazer para dentro da sua casa. Amar não é trazer para dentro da sua vida. Amar é reconhecer, é um ser humano como eu, filho do mesmo Deus, com capacidade de evolução, ainda que nesse caminho ele me fira e eu vá querer me proteger eventualmente das besteiras que o outro faz e que vão doer em mim. Tudo bem, mas tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, é energia que a gente emite. E nós ficamos inexoravelmente reféns da energia que a gente emite. Não tem jeito. Por isso que, na hora que alguém perde o corpão, com o desencarne, a morte, e é muito ruim, tá preso na energia ruim, vai para um umbralzão, porque a mesma energia, a afinidade vai se sobrepor a qualquer coisa. É absolutamente natural. Agora, o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso, é a energia que eu emito e eu não consigo fugir dela. Na hora que o outro faz comigo e eu resolvo fazer de volta, a gente zera o jogo na hora que eu vou fazer. Não tem essa justificativa de pré-escola, aliás, de maternal. Maternal. Ah, o outro me mordeu, eu mordo ele também. Isso é maternal. Estou usando o exemplo da mordida porque é coisa de criança muito pequena. É assim que funciona. Mordeu, eu chamo a tia. Porque a minha segunda mordida não é uma atitude diferente só porque ela é a segunda. Ela é uma mordida igual. Eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que pensar
de acordo com aquilo que eu sou, com aquilo que eu acredito. O outro ter pisado no meu pé não justifica eu pisar de volta. O outro ter me dado uma fechada no trânsito não justifica eu sair atrás, correndo no trânsito e dar uma fechada também. O outro me trair num relacionamento conjugal não justifica eu querer matar. Não justifica. Por quê? Porque o que o outro faz é energia que está com o outro e que será sempre. Porque todos nós somos julgados. Todos nós somos julgados. E nós estamos dentro da energia que nós emitimos. Quando o outro age mal comigo, de novo, nesta live, a gente vai colocar como pressuposto que foi o outro que agiu mal comigo. Esquece que eu tenha agido mal também, que não sei o quê. Não, nós vamos pegar esse recorte, que é o que, na cabeça de algumas pessoas, possa justificar a vingança. Agiu mal comigo, então eu ajo mal com ele. Me xingou, usou um palavrão comigo, eu uso um palavrão pior. Intencionalmente, friamente, fez comigo, eu faço também. É tão ação quanto essa reação. Eu fazer, vamos dizer que um bandido mata meu filho e eu fico louco da vida e eu resolvo matar o filho do bandido. Pesquiso e descubro que tem um filho também e vou lá, eu quero causar a mesma dor e eu mato o filho do bandido também. É só uma hipótese, claro. O bandido comete um homicídio, tendo como vítima meu filho. Eu também cometo homicídio, tendo como vítima o filho do bandido. Sou tão homicida quanto. Perante a lei, o fato de ser uma vingança não vai justificar atitude, não vai justificar ação. Já que, espiritualmente, eu não posso julgar o outro atribuindo consequência, eu não posso dizer, mas ele matou meu filho, então eu vou matar também. Não é justificativa. A gente tem que aprender a deixar o erro do outro com o outro. Vira, se afasta, claro, não fica se expondo a dar uma pancada, que ninguém precisa ser saco de pancada, mas se a gente resolve bater de volta, é a nossa atitude batendo, é a nossa atitude. Sou tão culpado quanto o outro, porque é a mesma ação. A vingança não resgata aquilo que eu perdi, não coloca as coisas no lugar. A lei coloca as coisas no devido lugar, no devido tempo. A lei, sim. A lei porque ela é divina. Porque do ponto de vista espiritual, o meu filho que morreu assassinado é um espírito que continua vivo e que pode eventualmente até voltar para os meus braços numa encarnação posterior. Pode certamente ser abraçado por mim quando eu desdobro, mas isso é questão da espiritualidade agindo. Eu me vingar não coloca as coisas que me foram tiradas no lugar outra vez. Se alguém abusa de mim financeiramente, aí eu resolvo fazer que o outro perca muito dinheiro também. Não sou nem eu que vou roubar. Essa é a lógica da vingança. Isso não vai recompor o meu prejuízo financeiro.